Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. A Anvisa aprovou hoje o registro do ingrediente farmacêutico ativo produzido pela Fiocruz. A decisão concluiu o processo para que o Brasil tenha uma vacina 100% nacional. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de um insumo para a fabricação da AstraZeneca, vacina contra a Covid-19, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz no Brasil. Com a decisão, o Brasil vai ter a primeira vacina 100% nacional, com todas as etapas de produção realizadas no país. Segundo a Anvisa, estudos demonstraram que, ao ser fabricada no país, um insumo farmacêutico ativo fabricado pela própria fundação via Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos mantém o mesmo desempenho que a vacina importada. Até agora, a produção das doses da vacina da AstraZeneca pela fundação, entregues ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, estava sujeita à importação do IFA da China. Olha só, diante do aumento da procura por atendimento nos postos de saúde, as UBSs de São Paulo vão abrir aos sábados para atender pacientes com problemas respiratórios. Não é necessário agendamento. As 469 unidades básicas de saúde da rede pública de São Paulo vão abrir todos os sábados das 8 da manhã às 5 da tarde para atendimento de pacientes com sintomas gripais. A medida adotada pela Secretaria Municipal da Saúde ampliou o serviço devido ao aumento do número de casos de pacientes com quadros respiratórios. Em novembro, foram registrados quase 112 mil atendimentos de pessoas com sintomas gripais, sendo a metade deles suspeitos de Covid-19. Já em dezembro, houve cerca de 287 mil atendimentos, 133 mil com suspeita de Covid. E somente nos primeiros 5 dias de janeiro, foram atendidas 57 mil pessoas com sintomas respiratórios e 33 mil fizeram o teste de coronavírus. Para conter os casos de influenza na capital, a Secretaria retomou a vacinação contra a gripe e já aplicou cerca de 500 mil doses. Também foi ampliada a testagem para influenza nas UBSs. Além disso, foram instaladas 56 tendas em unidades para agilizar o atendimento aos casos de síndrome gripal. A atual onda global de infecções por Covid continua crescendo, com um novo recorde de casos registrados nas últimas 24 horas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 90% dos casos graves são em pessoas não vacinadas. Aqui no Brasil, o governo da Bahia disse ontem que mais de 80% em UTIs para Covid são pessoas não imunizadas. A OMS divulgou o novo recorde de 2.600.000 casos registrados nas últimas 24 horas. A curva de casos manteve o aumento exponencial. O número é quase 3 vezes maior do que o registrado antes da onda atual, em abril de 2021, quando houve 900.000 casos devido ao crescimento da disseminação da variante Delta do coronavírus. Apesar do forte aumento do registro de casos, o número de mortes por dia permanece estável, com 8.100 óbitos no mundo inteiro nas últimas 24 horas. A Organização Mundial da Saúde informou que 90% dos pacientes hospitalizados com casos graves de Covid no mundo não estão vacinados. Os atuais aumentos acentuados de casos de infecções, muitas associadas à variante Ômicron, estão ocorrendo especialmente em partes do planeta como a Europa e as Américas. Em outras áreas, como o Oriente Médio e o Sul da Ásia, a curva ainda está abaixo das ondas anteriores. Enquanto na África, a primeira região onde a variante Ômicron foi detectada, o pico de contágios já passou, embora os números ainda estejam bem acima dos das ondas passadas. Quase todos os países do mundo poderão experimentar temperaturas muito altas uma vez a cada 2 anos a partir de 2030.
Foi o que indicou um estudo publicado na quinta-feira, que também destacou a responsabilidade dos maiores poluidores do mundo. Uma pesquisa concluiu que 92% dos 165 países pesquisados terão um ano extremamente quente a cada 2. O estudo cruzou dados históricos de emissões com os compromissos assumidos pelos 5 maiores emissores do mundo: a China, os Estados Unidos, a União Europeia, a Índia e a Rússia. Os anos considerados quentes acontecem quando países atingem um nível recorde de temperatura que costumava ser alcançado uma vez a cada 100 anos na era pré-industrial. O objetivo da pesquisa é fazer previsões de aquecimento por região até o fim da década. A conclusão ressaltou a urgência diante do aquecimento global e mostra os caminhos para um mundo muito mais quente para todos. A perturbação foi particularmente evidente nas zonas tropicais africanas, onde as variações de um ano para o outro costumam ser bastante fracas. Em valores absolutos, os aumentos mais fortes ocorrerão nas altas latitudes do hemisfério norte, como já ocorre. As consequências poderiam ser atenuadas com reduções significativas nas emissões dos países, mas segundo a ONU, os compromissos atuais levarão a um aumento de 13,7% até 2030. O que se esperava era uma redução de 50% nas emissões de gases de efeito estufa para atingir o objetivo ideal do Acordo de Paris de 2015. Pelo menos 6 pessoas morreram após uma explosão que causou o desabamento de um prédio na China. A explosão em uma cantina causou o desabamento de um prédio na cidade de Chongqing, no sudoeste da China. Várias pessoas que almoçavam no local ficaram presas e há registro de mortes. De acordo com a CCTV, cerca de 260 pessoas e 50 veículos participam das tarefas de resgate. A causa do acidente está sob investigação, mas acredita-se que um vazamento de gás pode ter provocado a tragédia. Explosões acidentais são comuns na China, devido ao baixo cumprimento das normas de segurança. Que triste, hein? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você.